Assim, eu vou ser bem sincero, eu lembro que era complexo, mas chegou um momento que eu tava me divertindo muito. Tá bom. No sentido de a gente tentar entender onde é que nós estávamos, porque já era confuso o mundo que a gente tava entrando, já que era um mundo desconhecido, né? Então a gente, enquanto personagem, eu lembro que o personagem do Léo era um matemático, não, era um cara da ciência, né? Era um cientista. Então ele tentava entender as coisas e o meu personagem era militar, então ele queria quebrar tudo. Então, por eu não entender tão bem assim o jogo, eu comecei a atuar de um modo truculento, entendeu? O meu bagulho era quebrar as coisas. Já o Léo, que era cientista, ele queria entender como é que funcionava o sistema, mas ao mesmo tempo ele tava meio perdido. Então, tipo assim, a dificuldade nossa de jogar o jogo meio que estava sendo usada dentro do jogo, né, Léo? Sim, de fato aconteceu isso, assim, a gente começou a entender que não só o mestre, mas o sistema, parece que ele também meio que pauta um pouco o tom da aventura, sabe? Acho que tem sistemas que são talvez um pouco mais rígidos e que vão talvez ajudar o mestre a manter a coisa um pouco mais linear. E eu acho que quanto mais o sistema é aberto, talvez, ou quanto mais flexível ele é, mais ele vai permitir que a história tome rumos diferentes. Porque eu acho também que o mestre, dependendo do sistema, ele pode ter talvez mais ou menos facilidade para conduzir a história. O sistema é foda. Uma coisa que o Dudu pode falar é aquele Holy Master, né? Que ele tem toda uma complexidade de danos, como é que uma espada pode te machucar e tal. É um bagulho... Tem que abrir uma tabela de Excel pra tu entender, né? Não, eu queria fazer um comentário aqui. Na verdade, assim, o que eu acho que a função do sistema, né, cara, foi exatamente o que o Léo falou, né? Por isso que eu quis fazer essa inserção aqui. Trazer o tom da aventura, né? Então, por exemplo, você tá jogando Dungeons and Dragons, você imagina uma história como se fosse o Senhor dos Anéis, né? Pra quem não conhece muito. É claro que no Senhor dos Anéis ali, você vê que eles enfrentam um demônio, um Balrog, né? Então, claro, eles fogem e tal, porque a criatura é mais poderosa e tudo, mas eles veem lá o Balrog, tem toda a capacidade de fugir, etc, e depois enfrentam os orcs e tal. É um tom de uma aventura de fantasia. Então não faz sentido, né? Ou não faz, enfim, não faria sentido numa aventura desse tipo você ter uma estatística como sanidade, por exemplo, né? Porque senão, o cara não consegue fazer absolutamente nada. O cara vai ver um orc e vai ficar tremendo de medo, né? Não vai fazer sentido. Se você levar para uma aventura mais investigativa, de terror, que se passa no nosso mundo, por exemplo, como o caso de Cthulhu, aí faz todo sentido. Você é um personagem mais fraco, que não, enfim, e aí você vê num monstro, aí é bacana você trabalhar isso, né? Dá o tom da aventura, né? Isso é todos os sistemas. No Vampiro, por exemplo, Vampiro à Máscara. Você é um RPG de horror pessoal, ou pelo menos era, né? Então você tinha lá a sua humanidade, que você não podia perder muita humanidade, senão você virava uma besta e coisa assim e tal, enfim, etc. Ou você tá jogando RPG de super-heróis, por exemplo, você usava o Marvel Super Heroes, usava uma tabela, era muito mais rápido. Então tem que dar o tom à aventura. Isso em relação ao sistema. Em relação às regras em si, o que eu digo é que a regra ela funciona justamente porque na nossa vida, né, a gente toma decisões porque tudo na vida tem consequência, né? Se você der um soco na parede, eu vou quebrar minha mão, por exemplo, né? No RPG o seu personagem é um pedaço de papel, então em tese você poderia fazer qualquer coisa. Então as regras estão ali para te limitar, né? Para saber, né? Se você, né? É claro, quando alguma coisa duvidosa acontece, não é uma conversa. Numa conversa, claro que o mestre controla o NPC e toma a decisão que ele vai responder. Mas na hora de você, né, atacar uma criatura, né, enfim, você joga um dado pra saber e tal. Esse sistema, é por isso que o nome é Role Playing Game. Quer dizer, tem o roleplay e tem o game. Quer dizer, tem a interpretação e tem o jogo. Se você tirar um desses, não funciona. Né? Se você tirar, por exemplo, o game, tirar a jogada de dados, você vai só interpretar o personagem. Não tô dizendo que não é legal, né, mas existe outra ali, coisa, na hora de né, você jogar o Dudu? jogo, a adrenalina, de você saber se você consegue ou não. Isso eu tô decidindo tudo no papinho, né? Tu começa a falar assim, eu vou jogar minha espada nele. Aí o mestre vai falar, mas a tua espada ela não é forte. Aí tu fala assim, não, mas agora ela tem fogo. E aí tu... e dane-se, né? Dane-se, tipo, no papinho tu tenta convencer as coisas, né? Não tem dinâmica, né? Mas a adrenalina do jogo, isso é importante também, que as pessoas não, né? O dado traz adrenalina, quer dizer, que é o que faz será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Né? Eu tenho mais possibilidades boas e ruins. Mas aí, será que eu vou conseguir? Eu não sei. Então isso que traz a adrenalina do jogo, acho que... E se você não tiver o roleplay,
e vira um jogo como qualquer outro. Nada contra, galera, jogo de tabuleiro, nada, mas deixa de ser, né? Então, é por isso que é o roleplay game. Você tem a regra, tem a Inclusive, não é só o dado, né? A gente tem outros exemplos que usam outras mecânicas, por exemplo, Ten cartas, Candles, por né? exemplo. Ou cartas, por exemplo, né? O Ten Candles é um RPG onde tu começa o jogo com 10 velas acesas no meio da mesa. E a cada vez que uma das velas se apaga, se define algumas verdades sobre aquele mundo. E é uma história sobre como o mundo acaba e os últimos sobreviventes do mundo. No fim, tu sempre perde e no fim o mundo sempre acaba. Mas é uma história sobre como aquele mundo acabou. Então é bem legal, porque ele utiliza as velas e daí a ficha do teu personagem são vários pedacinhos de papel que tu vai usando pra queimar elas no fogo, pra dizer que tu tá perdendo a tua humanidade, tá perdendo o mundo, tá se acabando, e tu vai usando aquilo pra, rerolar um dado, fazer alguma coisa. Então é que nem o Dudu falou, cria uma adrenalina, é um RPG que foi feito já pra ser um pouco mais sério, é pra se jogar meio que à luz de velas, com as lâmpadas apagadas e tal. Claro que pode virar uma farofice infinita de qualquer forma, né? Não adianta o sistema ser sério, se todo mundo quiser fazer uma besteira, vai ser uma besteira. O Nico tá falando isso porque aconteceu com as vezes que a gente jogou RPG com ele, porque a gente já jogou uma vez um teste que nem foi pro ar, aí depois o primeiro Krampus, aí depois nesse das pirâmides que também não foi pro ar, e nesse agora, né, que assim, e aconteceu, né, porque as nossas histórias aconteciam muito disso, o Nico ele tinha história pra onde tinha que ir, então, como é que nós vamos falar com tal personagem? Joga o dado aqui e ali. E aí acabava virando bagunça muitas vezes, que a gente queria zoar, queria bater em personagem que não era pra apanhar. E isso acabava fazendo com que o Nico tivesse que usar toda a criatividade dele pra tentar ajustar a história ou criar novos caminhos, né? E uma coisa que eu sempre achei muito engraçada em qualquer dinâmica de RPG é que, por exemplo, às vezes tem um cara que ele é muito bom em criar um personagem dele. As motivações, o jeito que ele vê o mundo, o jeito que ele toma as decisões, mas aí ele tem azar no dado. Entendeu? Ele vai lá jogar o dado, ele erra o dado. E aí na mesa inteira começa a zoar o cara, falar, mas é porque tu não é bom no dado, que não sei o que lá que não é bom no dado, sendo que é total sorte, né? Não é como se fosse a habilidade do cara que determina como é que ele vai jogar o dado, né? Exatamente. Isso que eu tô te falando, isso que traz adrenalina, isso que eu acho bacana do RPG, né? Se não tivesse essa coisa, isso se estende também para a maneira como você dirige uma aventura, você narra uma aventura, né? E é interessante como é que o RPG também é um bom guia, né, para a construção de histórias. Então, por exemplo, se você passar muito tempo, né, sem tensão, na tua história sem tensão, o Nico vai poder falar que mestrou para vocês aí, né, a história se torna um pouco monótona. Mas se você passar muito tempo com a história tensionada, quer dizer, um combate de 3 horas ou coisa assim, também vai ficar chato. Então, ele te dá uma ideia de curvas dramáticas e tudo. Então, por isso que eu falei no início que o RPG para mim foi um laboratório.